Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que toca a todas as mulheres. Vamos falar sobre poder de escolha no parto. Quando estamos neste mundo do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, nós começamos a resgatar o nosso poder interior e agora vamos falar especificamente deste poder através da nossa escolha, escolhas informadas para vivermos um parto humanizado. E para isso, hoje, trouxe uma convidada muito especial, não só por todo o trabalho que faz, mas também pelo impacto que teve na nossa experiência pessoal. Tenho comigo a doutora Alexandrina Mendes. Muito obrigada, Alexandrina. Obrigada eu, minha querida, por estar aqui. Obrigada, Alexandrina, por te recebermos aqui na nossa FNAC da Guia, a casa do podcast. E hoje vamos falar essencialmente deste poder de escolha, não é, da mulher. A Alexandrina já esteve na primeira temporada do podcast, falámos sobre o poder interior também da mulher na ginecologia e obstetrícia. A doutora Alexandrina é médica obstetra e trabalha muito aqui nesta visão integrativa, não é? A visão integrativa que traz também este lado tão importante da mulher se conhecer a si, resgatar esse poder mesmo de mulher medicina, não é? De se curar a si própria, reconhecer aquilo que precisa, aquilo que quer, e nada melhor do que o parto para pôr tudo em cima da mesa. E agora é o derradeiro momento de resgatarmos o nosso poder, de ouvirmos as nossas preferências, de nos conectarmos connosco enquanto mulheres, enquanto mães. E sem dúvida que este é um tema muito importante para todas as mulheres e para as grávidas especificamente, que preparam um parto e querem que o parto se alinhe com aquilo com quem verdadeiramente são, não é? Que o parto seja essa expressão da nossa autenticidade, da nossa visceralidade, não é? Eu começo por partilhar que na nossa segunda experiência de parto da Violeta, a doutora Alexandrina foi aquela pessoa que nos deu aquele boost de confiança mesmo antes do parto, numa consulta que nós tivemos. Foi sensivelmente uma semana antes do parto e todas as dúvidas que nós tínhamos de última hora, não é? Foi completamente, tanto para mim e para o Vasco, foi mesmo imprescindível, toda a confiança de uma médica que nos relembra realmente do nosso poder, não é? Então vamos falar sobre isso hoje. O que é que acontece na mulher grávida que ela vai resgatar este poder interior para depois também se debruçar sobre as suas escolhas, e que temos muitas escolhas, apesar de não parecer à primeira vista, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Eu sinto que muitas vezes a preparação para a gravidez é um momento oportuno para começar esse trabalho, mas depois é na gravidez, no fundo, que todo esse trabalho se vai manifestar, não é? E nós sabemos que hoje, mais do que nunca, estamos muito preocupados com o que é que vai acontecer, como é que vai ser o parto, no fundo, não é? Então eu posso dizer que já estou num lugar muito privilegiado, em que tenho muitas mulheres que me chegam e que já estão muito informadas. Acho que o primeiro passo para que realmente percebermos que há escolhas é começar esse caminho de informação, ok? O que é possível? E depois de sabendo o que é possível, o que é que faz sentido para mim? Daí que, por exemplo, atualmente falarmos tanto de planos de parto, que já está institucionalizado, já é quase que obrigatório que todos os hospitais possam ter. Isso para muitos obstetras não faz sentido, mas para mim faz todo sentido, porque abre o lugar, abre um espaço para que haja o diálogo entre os profissionais e entre os intervenientes no parto, no fundo. E, portanto, vai permitir que aí, é verdade que um plano de parto muitas vezes traz relata ou aborda um conjunto de intervenções muito dirigido a um parto hospitalar, mas ao falarmos disso podemos abrir espaço para falarmos de todas as possibilidades, e não só um parto hospitalar, como um parto domiciliar, e futuramente, espero eu, um parto numa casa de partos, quando isso acontecer aqui em Portugal. Abrir aqui mesmo o leque de opções que as mulheres têm, não é? E muitas vezes Sim. nós
também não temos essa realidade próxima de nós e parece Sim. que essa porta se fecha, não é? Então, termos alguém, uma obstetra, por exemplo, neste caso, que nos abra também a visão, é super importante para percebermos tudo aquilo que um parto pode ser, não é? Sim. E tu dizes que tens esse privilégio realmente de já receber mulheres muito informadas, muito alinhadas com aquilo que querem, mas para quem ainda está assim muito... Ok, não sei todos os leques de opções que tenho, o que é que nós podemos dizer às mulheres com confiança, não é? Porque depois parece que é aquela ideia de que, ok, acima de tudo eu quero um parto seguro, não é? E por isso fecho logo as portas, por exemplo, de um parto domiciliar, porque não tenho essa realidade que me explica ou que possa descortinar o que é a realidade de um parto domiciliar, não é? Então eu sinto que é muito importante um obstetra que não tem esse filtro de, olha, isto não é uma opção para ti, isto, não é? Porque nós não estamos aqui a falar das nossas escolhas como profissionais, estamos aqui a acompanhar e aconselhar, claro, pessoal de alguém. Aliás, é uma das coisas que eu faço sempre que começo uma consulta e que vamos falar sobre as opções de parto, é colocar as possibilidades todas em cima da mesa, incluindo o parto domiciliar. No fundo, também para desmistificar um bocadinho isso, de que a segurança também existe no parto domiciliar. Aliás, não é? A evidência mais recente mostra-nos isso, mostra-nos que com um acompanhamento devido, assegurando que efetivamente se trata de uma gravidez de baixo risco, nós podemos efetivamente aconselhar, e em termos de segurança é muito seguro, é tão ou mais seguro em alguns aspectos comparativamente com parto hospitalar. E, portanto, é uma das coisas que eu faço questão de promover, que se informem mais, ok? Claro que muitos casais já vêm com ideias pré-concebidas, é um desafio ter que eventualmente enfrentar uma sociedade que tem o parto domiciliar como algo perigoso, como algo até ilegal. Portanto, às vezes é difícil durante a gravidez que haja esta desconstrução, de forma a que o casal esteja realmente seguro para tomar essa opção. Por isso é que eu gosto muito que cheguem antes, para que nós possamos falar disso, para que eles possam ir ler sobre as evidências, porque eu gostava de dizer a frase que o Michel Audin usa, mas que eu não me recordo exatamente tal como é, mas para ele a gravidez deve ser vivida de uma forma o mais tranquila possível, sem estarmos a colocar a mulher a pensar muito sobre o que é que vai acontecer e o que é que vai fazer. Idealmente isso deve acontecer antes da gravidez, para que na gravidez já possamos estar com as coisas mais ou menos definidas, ou com traços, no fundo, não é? Porque não vamos... temos de estar sempre abertos de que a gravidez pode desencadear-se de inúmeras formas, e o parto também pode acontecer vai acontecer onde tiver que acontecer, na realidade, não é? E com as pessoas que têm que estar. Eu costumo dizer isso: os bebés que querem que eu esteja no nascimento, eu vou estar. Vai acontecer tudo o que for necessário para que eu lá esteja. Se não for para estar, é porque tem que ser de outra forma, e temos que abrir-nos a isso. Sim, sim. Portanto, esse também é um dos trabalhos que eu convido muito os casais a fazerem. Ok, vocês têm um caminho que querem, ótimo, já o definiram, agora abram-se à possibilidade que isso pode não ser assim, ok? Claro que estatisticamente temos que olhar para isso também, não é? Porque sinto que muito do meu trabalho também passa por desconstruir aquilo que a maioria dos obstetras tende a ver, não é? Gravidez como risco à procura de problemas de alguma forma. Sim, sim. A minha postura tenta ser um bocadinho no sentido de: estou atenta, vamos fazer os exames, mas os exames servem para confirmar que está tudo bem, servem para confirmar que esta gravidez é uma gravidez de baixo risco, não é? Se mantém dentro da estatística de gravidezes de baixo risco, muito mais com esse foco, e não necessariamente à procura de alguma coisa que não esteja bem. Sim, porque a própria estatística está do nosso lado, Claro. não é? De partes naturais, Claro. E nós às vezes vamos muito à procura, lá está, para validar o nosso medo, para validar esta forma também muito demonizada que a gravidez se vive, não é? Que há um grande risco associado ao parto, e no fundo eu também sinto que isso traz muito essa insegurança que a pessoa já tem na própria vida, já tem até na gestão das suas perdas, porque tudo isto nos vai fragilizando, e o parto é um momento em que nós precisamos estar
fortes internamente, não é? E isto é um paradoxo, porque à medida que, ainda que tenhamos de estar fortes naquele momento, é por excelência a gravidez um momento que nos vulnerabiliza, não é? Muito. E daí termos essas pessoas tão importantes e médicos que têm uma voz tão forte socialmente, não é? A voz de um médico é sempre a voz do médico e tem uma força muito grande, não é? E diferenciada de qualquer outro profissional, não é? E nós acompanhamos as mulheres, uma doula, uma fisioterapeuta, um médico, mas a voz do médico tem realmente um poder muito grande naquela questão mesmo de segurança, não é? Ok, aquilo que o médico ou a enfermeira, não é? Os profissionais de saúde têm uma voz muito importante naquilo que é a nossa segurança, porque lá está, é a pessoa que está a detectar alguma coisa fora da normalidade. Exato. Mas sem dúvida que este paradoxo também nos faz ir mais para dentro de nós, não é? Que é naquele momento em que eu vou resgatar o meu poder, eu vou me reencontrar também com tanta vulnerabilidade, e se não tenho uma voz de uma alexandrina, não é? Que foi o nosso caso, em que houve ali no final da gravidez algumas dúvidas, de todo um plano que já estava preparado, mas metem-se algumas questões e depois nós precisamos mesmo dessa voz do médico a empoderar-nos, não é? E o que é que tu sentes que é dar esse poder à mulher? É desmistificar a gravidez? É fazê-la confiar mais em si? Porque confiando mais em si também confia mais no processo de parto? Eu, acima de tudo, sinto que o meu lugar acaba por ser desmistificar coisas, no fundo. Porque esse poder eu sinto que muitas vezes é através de um trabalho interno, é de um trabalho de terapia, não é? De terapêutico, no fundo, pode ser feito também com doulas, não é? Que muitas vezes também fazem esse apoio, mas o meu é mesmo desmistificar coisas, no fundo. É tirar realmente da equação esses medos, é apresentar as estatísticas como elas são, não é? Vou dar um exemplo que muitas vezes, que acontece muitas vezes, que é, por exemplo, a mulher chega ao médico, e tive infelizmente há pouco tempo algumas situações que o médico ginecologista que vê pela primeira vez aquela mulher para tratar uma gravidez fala de um lugar como se aquela gravidez não fosse evoluir, por exemplo. Ou seja, a estatística diz que sim, que até 30% das gravidezes não irão evoluir, o que é uma estatística alta ou relativamente elevada, mas eu costumo dizer isso, do outro lado há 70%, então olhemos para o outro lado, não é? Olhemos para aquilo que nós queremos e olhemos para aquela pessoa também, que é outra coisa, não é? Nós temos que ver estatísticas, são estatísticas globais, depois temos que ver quem é esta pessoa, o que é que esta pessoa precisa. E isso é algo muito interessante que eu gosto de construir logo desde o início. Portanto, acompanhar uma gravidez do início ao fim ajuda a que esse trabalho seja feito. Por isso é verdade, eu respeito muito e tenho mulheres que dizem que não conseguem fazer o acompanhamento da gravidez todo comigo, e eu respeito. Portanto, respeito todas as opções, mas é verdade que se houver esta possibilidade, esta construção, vai ser mais fácil no final, se surgirem algumas dúvidas ditas existenciais, vai ser muito mais fácil nós conseguirmos entrar em sintonia e para que a grávida realmente compreenda, ok, aqui eu estou segura, isto é algo que é o que está certo para mim, ok? Diferente aquilo que eu fazia também quando estava num hospital público, que é sou vista por um obstetra que olha para números em geral e não olha para aquela pessoa em particular. Então eu ter essa oportunidade, desse acompanhamento, ajuda a que no final possamos integrar as coisas de outra forma e realmente não seja tão assustador, por assim dizer, quando surge alguma coisa que possa implicar mudanças de rumos, no fundo, não é? Sim. E a questão do parto humanizado, no fundo, é muito mais isso de olharmos para a pessoa que temos aqui à nossa frente do que propriamente associar a um contexto. Olha, vou para aquele hospital porque ali é mais humanizado, ou vou fazer em casa porque ali é mais humanizado. Claro que podemos ver as práticas que são feitas nos determinados sítios, por rotina, mas a humanização do parto passa essencialmente por nos sentimos no nosso direito humano, não é, de parir com respeito, com tempo e tudo mais, não é? Mas esse atendimento
de olhar para a pessoa, para além das estatísticas, para olhar para a pessoa. Então, também desconstruir aqui um bocadinho isto de que só pode ser um parto humanizado se for com determinada pessoa, que também pode gerar muita ansiedade, se for em determinado local. Muitas mulheres que nos ouvem querem um parto em casa, parece que é aquele medo de que se for para o hospital não vai ser humanizado, e tu também já trabalhaste no hospital e eu já acompanhei, estou-me a lembrar de uma grávida que tu caíste lá no parto dela e ela disse que foi assim, um anjo caiu na terra naquele momento, não é? E teve uma experiência incrível de parto hospitalar, não é? Ou seja, o parto humanizado não tem a ver com um lugar, tem a ver com um lugar externo, tem a ver com um lugar interno que cada pessoa ocupa naquele momento, não é? E nós muitas vezes, na dificuldade de controlarmos onde estamos connosco internamente, queremos controlar o lugar do outro, não é? Mas o médico ou o profissional, claro que há práticas de rotina que devemos conhecer em cada sítio, mas esse voltar para nós liberta-nos também da necessidade do outro estar em determinado lugar, não é? O que é que tu sentes que são os principais mitos ou o que é preciso desconstruir sobre um parto humanizado e desconstruir também essa visão hospitalar e domiciliar, porque nós estamos aqui a falar de poder de escolha, e poder de escolha é eu vou olhar imparcialmente para cada sítio, não é? Com medo para o hospital ou com medo para casa, não é? Exatamente. Porque estamos aqui muito minadas desse medo. Quando escolho em casa tenho medo do hospital, quando escolho o hospital tenho medo em casa. Eu costumo dizer isso, quando temos medo nós atraímos aquilo que nós estamos a querer rejeitar de alguma forma, portanto os nossos medos são para ser olhados. Quando fazemos uma escolha, não pode ser porque eu quero fugir de alguma coisa, não é? Porque então essa coisa vem ter connosco, não é? Muitas vezes acontece, no fundo, não é? E eu costumo até às vezes partilhar a minha experiência durante a gravidez. Eu decidi não continuar a trabalhar no final do primeiro trimestre, porque efetivamente eu contactava com muitas coisas que poderiam efetivamente influenciar o meu estado interno, no fundo, não é? Porque não é? Constantemente a contactar com partos, com coisas que correm menos bem. Então, e pouco tempo depois de ter feito uma formação em que se mostrou a importância do respeito do ambiente intrauterino, então foi automática a minha decisão. E eu recordo-me que algumas situações vieram ter comigo, portanto eu não estava a trabalhar, mas uma ou outra situação vieram ter comigo, por assim dizer, durante a gravidez, que partilharam comigo, me perguntaram coisas. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu olhei para essas coisas e coloquei-me nesse lugar, não é? E se acontecesse comigo, como é que eu poderia olhar para isso, no fundo, não é? Que opções é que eu poderia tomar, no fundo? E aquilo que eu faço muitas vezes é este convite: eu tenho medo de alguma coisa, que medo é esse, não é? O que é que ele me está a pedir neste momento para fazer? Para que esse medo possa até continuar lá, mas que não tenha uma interferência direta no caminho que eu vou seguir, ou que ele possa mesmo desaparecer, no fundo. E tu perguntavas que mitos é que nós precisamos aqui de desmistificar em relação à humanização do parto. Para mim, um parto humanizado é um parto respeitado, em que há respeito, em que há escolhas, em que há informação e em que realmente, mesmo que eu pessoalmente decidisse uma forma diferente, eu vou respeitar aquela pessoa, porque aquela pessoa sente, depois de devidamente informada, que aquele é o melhor caminho para ela. Ok? Mesmo que isso, por exemplo, implique mais riscos, nomeadamente, por exemplo, uma mulher escolher uma cesariana programada. Ok? Ou escolher uma cesariana, está no trabalho de parto e decide que não quer continuar com o trabalho de parto e quer fazer uma cesariana. Aqui a questão é que nós temos que ver o que é que leva essa mulher a pedir isso, a pedir uma cesariana tanto eletiva como uma cesariana durante o trabalho de parto. Eu costumo dizer que é preciso que nós, profissionais, fazemos o nosso trabalho de casa e tentar, efetivamente, criar as condições para que aquela mulher não entre num lugar de medo, que muitas vezes é o que nós temos, não é? De necessidade de controlar o que é que está ali a acontecer, para fazer uma escolha destas, ok? Reunir realmente condições para que essa mulher sinta que tem espaço, tem tempo, para que as coisas possam desenrolar dentro daquilo que ela necessita, que ela deseja. Sim, e esse tempo e esse espaço para a pessoa poder
conhecer as opções, isso faz toda a diferença. Claro. E até a nível de casal, não é? Nós falávamos aqui também em off de como os pais são impactados por estas experiências também, e muitas vezes esse medo até pode nem ser da mulher, mas é do parceiro ou da parceira que está ao lado, e ela convive diariamente com aquilo, não é? E eu sou completamente de acordo também com isso. Quanto mais nós tentamos fugir daquelas sombras, eles vão nos aparecer na gravidez e no parto, não é? Então olhar para elas faz parte do processo de evolução nesta jornada da maternidade, não é? Mas quando falávamos desta questão de como os pais são trazidos também para isto, não é? E sem dúvida que dá muita segurança a uma mulher ter uma pessoa, o parceiro ou a parceira, perto e alinhado com aquela experiência, não é? Eu sinto que isso faz toda a diferença. Então, também sentes que os pais vêm com muitas dúvidas ou não, ou o parto ainda não é um lugar onde o homem se sinta fluente? Ainda não é. Eu acho que cada vez mais eles começam a interessar-se mais, porque efetivamente é isso, é um projeto dos dois, eu costumo dizer isso, não é? Já na pré-conceição, é um projeto a dois, e portanto há que haver uma preparação quer da mulher, quer do homem. Claro que em última instância é a mulher que vai parir. Então eu digo sempre, a mulher é que tem que saber aquilo que ela quer mesmo que para si. Mas é óbvio que é super importante e impactante que o homem também venha com essa informação e que esteja realmente a apoiar e que esteja ao lado e que ok, esteja ao lado, o estar ao lado não tem necessariamente que estar lá no momento e presente, mas que ela saiba que as decisões que tomou foram com esse apoio. É muito importante e por isso é que esse trabalho é dos dois, no fundo, claro. Sim, sem dúvida. E começar a falar disso desde a pré-conceição, sim, não é? Eu sempre estou a lembrar, eu em conversa com uma amiga, enfermeira parteira, ela dizia, na altura estava solteira, ela dizia, olha, num primeiro date, a primeira pergunta é como é que estás em relação à parte em casa, não é? Então, isto a caricaturar um bocadinho essa realidade da pessoa ir falando mesmo desde a pré-conceição, de como é que a outra pessoa se sente também com as nossas escolhas, não é? Como é que a outra pessoa se sente, porque como dizias, em última instância é a decisão da mulher, mas muito impactada por quem está à sua volta, não é? E como é que uma mulher lida quando não tem esse apoio do parceiro ou acima de tudo dos profissionais, que eu sinto que os profissionais aqui fazem muita diferença, não é? Quando nós queremos uma coisa e vamos ouvindo ao longo do caminho de gravidez, noutro sentido, que, não é? E na questão da escolha do parto domiciliar, muitas mulheres até escolhem nem sequer partilhar, não é? O que por um lado lhes traz sanidade, mas por outro aumenta este tabu, não é? Em relação ao parto domiciliar, porque eu recordo-me que na minha segunda gravidez eu escolhi mesmo, olha, eu só me vou rodear de profissionais que eu possa dizer que tive um parto em casa ou que quero ter um parto em casa, o que não aconteceu na minha primeira experiência, não é? Então, o que é que tu sentes que faz aqui diferença também na mulher? Porque vai encontrar, eu sinto uma mulher que abre caminho, vai sempre encontrar esse desafio, não é? Mas o que é que nós podemos fazer também para fortalecer um bocadinho aqui a nossa visão sobre aquilo que nós queremos? Eu costumo dizer que isso é um caminho que se faz, não é? Como tu disseste, a primeira tu não conseguiste partilhar com toda a gente, ainda foste ter com alguns profissionais. Na segunda tu já sentiste que já tinhas esse poder, que já tinhas essa força, não é? Eu sinto que se conseguirmos fazê-lo na pré-conceição já vai facilitar, porque já sei que eu posso ir ter com esta, com aquela, com a outra pessoa. No entanto, por exemplo, essa questão que dizias de partilhar com o mundo, partilhar com a família toda, eu às vezes digo, decidam se é o melhor para vocês, no fundo, vejam se é o melhor para vocês, porque realmente nós estamos numa fase muito sensível, quando estamos grávidas nós absorvemos tudo com muita facilidade e, portanto, pode realmente não ser a altura em que eu queira ouvir a pessoa A, B ou C da minha família que vai dizer barbaridades, não é? Porque muitas vezes são barbaridades em relação de desconhecimento, por desconhecimento em relação ao que é um parto domiciliar e à escolha de um parto domiciliar, por exemplo. Então, aquilo que eu digo é que esse caminho se possa ir fazendo, se possível, na pré-conceição, mas realmente nem todas as mulheres vão conseguir, e eu lembro-me perfeitamente da minha experiência de parto, de ter dito depois da minha filha nascer,
ainda bem que eu escolhi a equipa que escolhi, porque eu tinha uma ideia antes de que eu ia conseguir dizer, não é só obstetra, vou dizer às pessoas o que é que eu quero e vai acontecer assim e assim, e nada disso, não teve nada a ver. Eu costumo dizer a brincar que se elas me dissessem, olha, atira-te dali abaixo, eu atirava-me, não é? Porque no estado em que nós estamos, no estado alterado de consciência que estamos, nós estamos numa confiança muito grande nas pessoas que estão ali connosco. E, portanto, se elas me disserem para fazer isto ou aquilo, eu desejo que todas as mulheres possam estar nesse lugar em que elas realmente não tenham que estar em alerta e a pensar e a perceber, eu posso confiar nesta pessoa, eu não posso confiar, isto é para fazer ou não é para fazer. Porque o parto é isso que nos pede, no fundo, que nós estejamos nesse estado alterado de consciência, para que tudo possa fluir da melhor forma. Porque se nós não conseguirmos estar aí, não tivermos esse ambiente seguro criado, vão acontecer algumas coisas que possam acontecer. Há algumas coisas que podem acontecer, não é? Alguns riscos que surgem, um trabalho de parto que pode demorar mais um bocado. Portanto, temos que perceber que tudo tem impacto, tudo, não é? Até a presença de um animal de estimação ou não no momento do parto, tudo, uma palavra que é dita. Portanto, a forma como nós estamos, temos mesmo que, como profissionais, trabalhar-nos para que possamos realmente estar muito conscientes de que um olhar, uma expressão, uma palavra podem ter um impacto tanto positivo como menos bom para aquela experiência daquela. Sim. Daquela É mulher. muito esta visão de que tudo interfere com o parto, tudo são intervenções, podem ser boas ou más, não é? Exatamente. Tudo o que está a acontecer à volta vai interferir de alguma forma. Vamos querer que seja do mais positivo possível, não é? Claro. E eu recordo-me, na nossa primeira temporada, no nosso episódio, nós falámos, e foi tão interessante dizeres isso, que realmente a própria ida para o hospital também interferia com o próprio processo de parto, não é? Claro. E que muita da desconfiança sobre o processo natural do parto tinha a ver com o facto de já ter acontecido ali uma intervenção significativa, que era mudar o local de parto. E as mulheres que nos ouvem e que procuram muito essa experiência de parto natural, muitas vezes atrasam essa ida para o hospital, não é? Mas aquela própria ida, quando falamos de uma transferência que aconteceu num parto domiciliar, não é? Essa ida também tem de ter ali tem de ter um contexto e um certo colo para acontecer com o mínimo de interferência negativa, não é? E Sim. aqui eu sinto mesmo que é reduzir a interferência negativa da transferência, quer seja porque planeámos ou não um parto em casa, começámos em casa e vamos para o hospital. O que é que tu sentes que causa essa entrada no hospital? Claro que para muitas mulheres chegaram ao seu lugar seguro e por isso é que escolheram aquilo, e ainda bem que há essa opção, estamos a falar de poder de escolha, não é? Mas o que é que o hospital traz, e tu também trabalhaste em contexto hospitalar, não é? Público. Sim. O que é que tu sentes que não entra, que é quase um choque de realidades, não é? A mulher vem numa bolha de parto e o hospital depois está noutro contexto. Então que choque Temos é que tudo acontece e mais aqui? alguma coisa, não é? Desde por onde é que a mulher entra, muitas vezes entra por uma urgência geral, onde tem um sem número de outras pessoas, não é? Os ruídos, eu acho que já te dizia na altura, entrar no carro, no fundo, não é? Todo a envoltura, no fundo, todo a luz, o barulho, a mulher já tem que estar em alerta, no fundo, não é? Vamos olhar, quando nós éramos, não é? A vivência do parto era mais como mamífero. Se nós sentíssemos que alguma coisa não estava bem, não é? Que precisávamos de parar o processo para depois continuar num lugar seguro, no fundo. E é verdade que muitas vezes quando vamos para o hospital, o que nós desejamos para as mulheres é que elas cheguem ao hospital numa fase em que a engrenagem, em que já está tudo a avançar de tal forma que a paragem não vai ser tão significativa, no fundo, não é? Vai sempre haver ali um abrandamento do processo. Nós vemos isso acontecer, não é? Numa mulher que em casa está de uma forma e depois vai para o hospital, no hospital até chegar e ambientar-se mesmo com as melhores condições, vai demorar ali um bocadinho, não é? Mas chegar a um hospital onde lhes vão dirigir um sem número de perguntas
quer dizer, que já estão muitas vezes até ali, não é? Porque são mulheres que até são acompanhadas lá, que já têm um livro de grávida, que podem passar o livro de grávida, não precisarem de estar, ou poderiam perguntar a quem está a acompanhar para que não tirassem a mulher desse processo, era uma das coisas que poderia ajudar imenso. Depois a necessidade do exame, não é? De ver uma mulher que está em trabalho de parto, percebe-se claramente que está em trabalho de parto, mas tem que se perceber em que fase é que está do trabalho de parto para admitir aqui ou ali, pronto. São ali algumas coisas que podem realmente travar muito esse processo, particularmente porque muitas mulheres irão ali naquela fase de transição, portanto, quando elas sentem que a coisa está a ficar intensa, é a fase do início da fase ativa, portanto, e o início da fase ativa tanto dá para permanecer mais um bocadinho na fase latente, como dá para progredir, não é? E vai depender muito de quem é que encontram quando chegam ao hospital, não é? Se chegam ao hospital e encontram pessoas empáticas e pessoas que as recebem e compreendem o que está a acontecer, tem tudo para as coisas correrem mais facilmente do que chegar a um lugar onde as pessoas até podem fazer perguntas que não façam sentido nenhum e que coloquem realmente a mulher ali num estado de alerta de tal forma que bloqueia e que ainda vai demorar um bocado, e depois entramos com as intervenções, não é? Vamos precisar dar ocitocina porque o trabalho de parto parou, vamos precisar de fazer a amniotomia, vamos precisar isto, aquilo. E tu que és uma médica com essa visão particular de conhecer o parto num contexto sem interferências, não é? Conhecer o parto a decorrer naturalmente sem essa interferência positiva ou negativa, não é? Consoante os casos, mas de se dirigir ao hospital, para os profissionais que nunca tiveram esse privilégio de olhar para esse processo a acontecer sem intervenções, sem mudanças de local, sem retirar a mulher daquela bolha, não é? O que é que tu dirias, tendo essa visão acrescida de que realmente este é um processo de parto sem interferências e que eu sinto que essa visão traz muita confiança também a quem nunca testemunhou isso, não é? Porque testemunhar traz-nos outra rendição àquele processo incrível que acontece, sim, não é? E eu sinto que muitas vezes também essa falta de conhecimento sobre o processo sem intervenções que nos faz querer intervir demasiado, sim, não é? Sim, eu tenho noção que foi isso que aconteceu, foi isso que me levou a procurar e tentar perceber como é que eu conseguiria ver todo esse processo a acontecer com o mínimo de intervenção possível, havendo sempre, não é? Porque efetivamente estando lá, um profissional, estando lá, quem quer que seja, já há sempre algum nível de intervenção, ok? Mas foi super importante para mim, para que eu conseguisse realmente ir para o lugar que fui, quer como mulher, quer como profissional, que é, ok, aliás, isto a gente já tem esta ideia, no fundo, não é? Porque as mulheres já parem há milhares de anos, no fundo, não é milhões não, mas há milhares de anos que nós parimos, portanto... a intervenção médica entrou sobretudo ali nos anos 50, se calhar 60. Portanto, quem somos nós, no fundo, não é? Quem somos nós? Esta intervenção, o que é que ela veio trazer? Nós hoje já sabemos que trouxe, em alguns aspectos, melhorias, mas que houve uma série de outras coisas que não trouxe. E, portanto, nós temos que perceber que precisamos de evoluir no sentido do que é melhor para a mulher, para o parto. E passa, sem dúvida, por assistir e por conhecer a fisiologia e por ver uma mulher a parir-se sem intervenções. Isso é incrível, acho que é das experiências que mais nos pode ajudar como profissionais a acreditar no poder incrível que as mulheres têm. E que muitas vezes nem é dada essa oportunidade quando se começa logo a falar de epidural. Assim, eu recordo, claro. A minha primeira experiência foi hospitalar e foi uma experiência natural sem epidural, mas tive imensas propostas de tenho certeza que não quero, olha, não quero agora, olha, se não quiser agora, depois, ou seja, aquelas questões todas que fazem a mulher até recuar nesse processo de, num próprio hospital, fazer o processo mais natural possível ali, não é? Mas as pessoas que estão à volta muitas vezes já incentivam a mulher a recuar nisso, não é? Porque quer seja porque nunca viram, quer seja porque imaginam um sofrimento para aquela mulher e querem protegê-la nisso, não é? Porque sem dúvida que é sempre com as melhores intenções, mas aqui também sinto que é muito, tu falavas de como os homens têm essa necessidade de proteger a mulher, não é? E que é natural também
desse masculino que está na periferia a proteger aquilo que está a acontecer no núcleo, não é? Na mulher, nos filhos. E eu sinto que a própria obstetrícia, o atendimento está muito masculinizado no sentido de vamos fazer tudo para proteger a mulher até do seu próprio processo de transformação com uma experiência natural de parto, não é? Então como é que podemos levar também um bocadinho mais deste lado feminino para o atendimento do parto, que eu sinto que é isso, é a mulher realmente nessa experiência de parto humanizada é reencontrar esse lado feminino, de ser-lhe devolvido o feminino ao parto, não é? Que muitas vezes está tão distraído com aquela energia masculina de gira, intervir, proteger, providenciar, dar tudo o que ela tem, mas no fundo estamos a tirar esse silêncio onde o parto acontece, não é? Essa penumbra, mas nós temos tanto medo dessa energia feminina misteriosa, dessa energia de que nem se compreende bem o que é que está ali a acontecer e ficamos todos rendidos, não é? Então eu sinto que falta muito no hospital esse lado de devolver à mulher um feminino que ela vai reencontrar na experiência de parto, não é? E que aquela experiência é única, não é? Sim, mas acho que é um caminho que precisamos de percorrer, e eu diria de forma individual, foi o que eu senti, porque foi um sentimento que, ok, eu preciso de compreender melhor como é que eu posso ser a profissional que eu sinto que todos devemos ser, que é esse profissional que intervém quando é mesmo necessário, só intervém quando é mesmo necessário. E que não intervém por rotina, que não intervém por hábito, no fundo, não é? Eu precisei de procurar, porque no hospital vai ser difícil. Os partos que eu acompanhei no hospital já eram não tão intervencionados, já eram mulheres que vinham praticamente em período expulsivo e mesmo assim levaram com uma série de intervenções. Portanto, tem mesmo que haver aqui realmente, na minha perspectiva, um interesse, no fundo, de que se possa explorar mais isso. E eu vejo acontecer, eu vejo algumas parteiras a irem dar informação a serviços e, portanto, a mostrar vídeos, a mostrar experiências e há um sem número, no fundo, não é? Páginas de Instagram de pessoas a mostrar as suas experiências. Acho que essa é uma questão realmente de nós nos abrirmos como profissionais a ver outras realidades possíveis e com isso nós vamos melhorar o nosso atendimento. É isso que eu sinto que realmente, ao ver essas realidades possíveis, começamos a perceber, ok, se calhar não sou assim tão indispensável, não é? Ou eu sou indispensável, mas é nesta e naquela situação, se calhar na maioria das vezes eu não sou necessário. E isso também devolve o protagonismo a quem devido, no fundo, não é? Exatamente. Que é a mulher. A claro. mulher que faz também disso a experiência humanizada de parto, não é? Que realmente quem está no centro vive essa experiência de realmente sentir-se protagonista, sentir-se alinhada e sentir-se vista, sentir-se no centro da experiência e isto ficou muito enviesado, não é? Era o médico no centro da experiência de parto da mulher e a mulher era novamente este tabu da sexualidade feminina, novamente este recalcar também da mulher e da sua voz na experiência de parto e na experiência de toda a sua sexualidade, não é? Então agora também está a vir muito esse movimento das mulheres de mostrarem que realmente há uma voz e há uma escolha que elas têm de fazer e devem fazer, não é? Os profissionais devem encorajar, como nós estamos aqui a falar hoje, da mulher escolher aquilo que faz mais sentido para ela, não é? Dar e isso é mesmo um empoderamento muito grande no sentido de devolver a voz que se foi perdida na sexualidade, reencontrar no parto, e por isso o parto pode ser até um mote muito grande de ativar uma sexualidade que poderia não acontecer antes, não é? Então o parto pode ser esse mote de muita transformação positiva na vida das mulheres, apesar de todo este medo em que está envolvido, não é? O que é que tu sentes na comunidade de médicos, não é? Porque eu sinto que como mulheres nós vamos falando e vamos percebendo os medos, mas também esses medos estão muito incutidos, lá está, pela voz de quem nós mais ouvimos, que são os médicos. Qual é que é o medo do parto natural? O que é que tu sentes que está assim mais forte
na comunidade médica que assusta. É a mulher que assume o seu lugar, é a mulher que... Eu sinto, mas isto é uma perspectiva muito pessoal. Sim, eu sim. sinto que tem muito a ver com isso, com a falta de conhecimento, com a falta de ter, de ver, ter visto ou ter contactado com mulheres a parirem naturalmente. Portanto, eu deixo de estar no que é conhecido, não é? Eu conheço que se eu fizer isto, isto e isto, aquilo vai acontecer, e se eu não fizer nada, não sei o que é que vai acontecer, não é? Fico ali à espera que se calhar pode acontecer, não é? Depois começo a imaginar que podem acontecer um sem número de coisas. Portanto, eu acho que acima de tudo tem a ver com isso, com o facto de realmente não haver um conhecimento sobre a fisiologia, ou ver a fisiologia. Há o conhecimento teórico, não há o conhecimento prático muitas vezes, de ver a fisiologia acontecer, e isso dá medo. Portanto, o desconhecido dá-nos medo. O conhecido, a prática rotineira é que nos traz a segurança. Mas é preciso isso, é preciso ultrapassar isso e perceber que efetivamente nós só devemos intervir quando é estritamente necessário. Nós somos, se tudo correr bem, meros espectadores, felizardos, privilegiados para ver um bebê nascer. E porque todo o processo é da mãe e do bebê. Sim. Todo o trabalho é feito por vocês. E quando a mãe e o bebê, a mãe, neste caso a família, também assume a responsabilidade pelas suas escolhas, também liberta um bocadinho os profissionais disso, porque eu sinto que na falta de uma responsabilização de um lado, do lado das mulheres, há este excesso de responsabilidade dos profissionais, que é, ok, eu sou totalmente responsável por isto, portanto eu tenho de atuar, porque se há, ou seja, aquele leque se abre, eu sou o total responsável por isto, não é? E eu também sinto que isso começa a diluir e a responsabilidade começa a ser partilhada quando, lá está, a mulher assume a sua voz e a sua preferência, é bem aconselhada, ou seja, cada um assume na sua dose saudável a responsabilidade pelo que está a acontecer, e não aquela desproporção entre a mulher não tem responsabilidade nenhuma, nem tem poder, nem tem voz, e o profissional assume tudo e tem total responsabilidade. Eu sinto no hospital ainda há muito essa visão de o responsável pelo parto é quem está a fazê-lo, e quem está a fazê-lo normalmente a expressão é do profissional, não é? Eu já há uns anos para cá que digo isso. Onde é que faz partos? Eu faço algumas cesarianas aqui, mas o parto quem o faz é a mulher e o bebê. Não é? São tirar um bocadinho essa coisa do nós é que fazemos acontecer, não sou eu. É a mulher e o seu bebê, ou bebés. Sim. E isso devolve também o teu próprio lugar como obstetra, não é? Que também não é tudo sobre aquele cuidado que estamos a prestar, porque já há uma potencial ali a acontecer invariavelmente, não é? Sim. Então, queria só assim para fecharmos uma palavra final. O que é que tu sentes que é mais importante trazer? Eu sinto que estás aqui nestes dois polos, de mulher e mãe e de profissional, aqui neste desmistificação do parto e dos medos, e trazendo informação e empoderamento, não é? Não sei a quem é que tu sentes que queres dirigir agora a tua última mensagem, mas eu sinto que fazes muito bem esta ponte entre te pôr como profissional e te pôr como mulher, não é? Porque no fundo nós também somos mulheres e às vezes até é muito isto de, ok, tive um parto traumático e até tive só a ser acompanhada por mulheres, não é? Então isto também diz muito sobre o nosso feminino ferido, sobre como é que as mulheres estão a lidar com mulheres. Então eu sinto que fazes muito bem essa ponte de mulher e mãe e de profissional. E o que é que tu sentes que tanto um como o outro, ou aqueles que precisam mais de ouvir esta desconstrução do medo do parto? Eu sinto que no fundo é muito este não assumir a escolha que nós temos de fazer na parentalidade e na maternidade, não é? A escolha que vai nos acompanhar ao longo de toda a vida de cuidadores e de mães e de pais, não é? O que é que tu sentes que é importante para repor, lá está, essa confiança e desmistificar um bocadinho este medo do parto que nos cala nas nossas preferências, não é? Como se o parto fosse aquilo que, olha, não controlo, portanto não digo nada sobre, ou não é a minha responsabilidade, também não é? Sim. Aquilo que eu sinto de dizer é isso, é de um lugar de mulher, mãe e de profissional, portanto, incluindo todos esses papéis. Eu sinto que efetivamente é importante nós informarmos-nos, é importante rodear-nos dos profissionais
que poderão acreditar naquilo que nós defendemos, ou dos nossos valores, mas o parto é nosso, o parto é da mulher. Quem vai passar pelo processo é a mulher. Então é importante ter a informação, mas é importante também fazer todo o trabalho interior para conseguir ter a experiência que quer ter. Porque só com esse trabalho conjunto é que efetivamente nós vamos conseguir ultrapassar aquilo que se criou nos últimos anos, não é? Que toda esta intervenção, é preciso realmente haver aqui um conjunto de mulheres que consigam realmente ultrapassar estas limitações que nós criamos com as intervenções. E é isso, é mostrando, eu estou a conseguir, eu vou conseguir, eu não preciso, E isso é com empoderamento, no fundo, e é com trabalho, com desenvolvimento pessoal. E é uma grande emancipação, não é? Sim, o que acontece é preciso conciliar as coisas. É preciso trabalhar a sexualidade, sem dúvida. Super importante, porque estão as duas coisas relacionadas. Nós tentamos tirar isso, não é? Obviamente, profissionais tentaram tirar a sexualidade do parto como se isso fosse algo possível. E não pode, não é? É preciso ver e olharmos profundamente para a nossa sexualidade fora da gravidez até, para que possamos realmente depois ter uma experiência de parto que vá de encontro àquilo que eu desejo para todas as mulheres, que é uma intervenção, que é uma experiência que possa ser tão transformadora como foi para mim, como é para muitas mulheres que eu conheço. Sim. E aqui tocaste num ponto super importante, que é mesmo aquilo que eu sinto que o hospital e a comunidade médica olhar para essa experiência de parto como uma experiência sexual vai repor muito daquilo que o parto precisa, não é? Que é aquilo que nós falávamos desse lado feminino, do toque mais subtil, da voz mais baixa, da luz mais amena, não é? Ou seja, a sexualidade fala-nos também da essência do parto, não é? Sim. E o que é que tu sentes também em relação a isso? Como é que é reposta essa visão da sexualidade no parto, na comunidade médica? É olhando realmente mais... Porque, no fundo, o obstetra também é ginecologista, não é? Sim. Vocês têm estas duas Sim, a questão componentes. aqui é que nós estamos muito focados na intervenção, no fundo, na patologia. E, portanto, é preciso isto, é abrir, expandir as nossas lentes, os nossos horizontes, para perceber que há muita coisa além da patologia, no fundo. E que eu também posso ter lugar, porque eu lembro-me que no início, quando comecei a trabalhar, mas eu sou obstetra, a obstetra intervém, não é? Então, e agora? Que lugar é este, o meu? Tenho lugar, claro que tenho, porque eu conheço a intervenção e eu vou usá-la quando for necessário. Portanto, eu também tenho lugar. Ok? Claro que a maioria das vezes é isso, felizmente não vou ter que intervir, não vou ter que fazer rigorosamente nada, mas eu faço parte da equipa que vai tornar aquela experiência o mais segura possível para aquela mulher e para aquele bebê. Sim, e aqui na questão para finalizarmos a equipa de parto, não é? Quando nós falamos de um parto natural, até falamos mais dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, não é? Então, quando tu dizias o obstetra está treinado para intervir, não é? Há muito esta visão de que a enfermeira acompanha o processo natural e o obstetra intervém quando é necessário, lá está numa patologia, não é? E agora é também esse dar espaço ao enfermeiro, porque consegue acompanhar, lá está, um processo natural de parto, mas o obstetra também reconhecer o seu lugar de contemplar e observar aquela experiência sem intervir, não é? Sim. E isso eu acredito que seja um grande trabalho, mais para obstetras até do que para enfermeiros, desconstruir muito essa tendência para a patologia, a ação, a intervenção, a resolução, a responsabilidade por chegar a um resultado final positivo, que é mãe e bebé vivos, não é? Aquela visão... Exato. Um bocadinho reducionista, diria eu, não é? Considerando que agora que nós queremos mais. Nós já passamos dessa questão da sobrevivência, no fundo, e queremos muito mais, não é? Queremos realmente que seja uma experiência empoderadora e de muita
de muito respeito para com todos. E o parto em casa vai além disso, não é? Nós ainda falamos aqui muito destas questões de sobrevivência. Quando se fala de parto em casa, a primeira ideia é muito arriscado, não é seguro, não é? Parece que estamos ainda nessa luta pela sobrevivência, sim. Mas isto já é outro nível de parto em casa, não é? Sim. Eu costumo dizer isso, os casais que escolhem o parto domiciliar são casais muito informados, regra geral. São pessoas mais informadas que qualquer outra pessoa, são pessoas que assumem a sua responsabilidade. É uma das coisas que eu peço para um casal refletir. Lembrem-se que vocês vão estar a tomar uma decisão que não vem vista da mesma maneira que um parto hospitalar. E, portanto, vocês têm uma responsabilidade acrescida nesse contexto, no fundo, não é? Porque lembrem-se, se alguma coisa não correr bem no hospital, vocês são coitadinhos, foram vítimas de alguma coisa. Se for em casa, vocês são negligentes, vocês não fizeram, vocês não deviam ter feito isso, não é? E é duro ouvir isto, mas é importante refletir sobre isto, porque realmente também quando nós conseguimos ultrapassar isso, nós também acabamos por nos empoderar, no fundo, não é? E sentir que estamos a fazer também a nossa parte. Sim, lá está. Deixamos-nos... não nos sentimos tão engolidos por esse tabu do parto, por esse medo do risco, não é? Porque uma mulher, para viver uma experiência de parto transformadora, tem mesmo de enfrentar o risco. Quer seja o hospital, em casa, quando nós queremos fugir tanto desse risco, aumentamos o risco, no fundo, da experiência. Exatamente. Não é? Então é muito esta visão de que vamos lidar com esse limbo de estar naquele estado. Nós eu costumo dizer isso, vai morrer uma mulher e vai renascer outra. Quer queiramos, quer não. Eu senti muito isso acontecer. Porque nós somos atravessados por um ser. Que não parece assim a coisa mais fácil e tranquila, mas depois quando está efetivamente a acontecer dentro de nós, é tipo, o que é isto? O que é que... não é? Mas que é incrível e tem que ser dessa forma, tem que ser realmente deixar-nos atravessar, rasgar e esventrar para renascermos. E reconhecer essa naturalidade nesse processo. Nós queremos tudo tão imaculado, tudo tão estéril e imaculado, que deixar-nos atravessar parece uma coisa muito... de perder a identidade, no fundo vai acontecer, não é? E vai acontecer, quer vamos seja... criar uma nova. Exatamente, quer seja porque atravessámos aquele portal de forma positiva ou traumática, esse renascimento vai sempre acontecer, não é? Então é inevitável uma pessoa ser mãe ou pai, no fundo, e não passar, se estiver presente, lá está, se estiver envolvido, neste caso o pai, se atravessar por esse ser. O portal é logo esse convite para pôr logo ali muitos pontos nos is, não é? Mas esse atravessar vai acontecer ao longo de toda a jornada de parentalidade, e quando começa bem no parto é logo um bom pronúncio para a jornada que começa ali também. Sim, que eu costumo dizer isso, é só o princípio. O parto é só o princípio, é só um momento porque depois vem o resto da vida com sem número de decisões que nós temos que tomar. Sim, eu até me estou a lembrar, a minha irmã também teve um bebê agora em casa e ela, no caos do pós-parto, dizia: o dia mais fácil foi o do parto. Esse é o dia mais fácil em que eu fui mais atendida, foi o do parto, porque agora é todo este mundo do pós-parto, em que também precisamos de muita rede de apoio, não é? Mas isto para trazer esta visão de que realmente o parto pode ser essa experiência muito positiva, muito apoiada, muito transformadora, logo desde o início, com essa força da transformação em nós, que realmente nos abra uma nova pessoa que vamos ser e que queremos ser também com esta jornada de evolução interior, não é? Então, olha, Alexandrina, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por todo o teu trabalho nas mulheres, nos profissionais, nos casais que acompanhas, em todas aquelas sementinhas para partos mais positivos com tanta confiança. E temos aqui uma prendinha do Balance Café, que oferece a cada convidada um kit muito saudável e saboroso. Então ofereço-te, Alexandrina. E agradeço-te mais uma vez a tua vinda aqui e que continues a espalhar muitas sementes aqui nas várias comunidades da importância realmente deste resgate da mulher, deste poder. Se não viram o nosso primeiro episódio na primeira temporada, o poder interior da mulher na ginecologia e obstetrícia, vão ver, porque esta conversa continua para lá para quem não viu, e foi um prazer também voltarmos a aprofundar estes temas tão importantes e tão transformadores nesta fase de vida da mulher. Então, muito obrigada. Obrigada, Ian. Obrigada, Alexandrina. Obrigada a toda a gente que nos viu por aí, quem esteve aqui presencialmente. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.